Olá, eu sou Maiara Cansanção, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Maratona Você no Controle, que tem como objetivo te mostrar como dominar as suas emoções e assumir o controle da sua vida. E com isso você poder se tornar uma pessoa com autoestima muito mais elevada, com muito mais segurança, com equilíbrio emocional, equilibrando razão e emoção, e assim você possa ter os relacionamentos melhores e alcançar a tranquilidade e a paz interior que você tanto deseja. Essa série de aulas vai muito além de saber dominar as emoções, é saber como você vai gerenciar a própria vida da forma certa. E na aula de hoje eu vou te mostrar os três pilares essenciais que qualquer pessoa, ao aplicar, pode dominar as suas emoções e assumir o controle da sua vida. Você pode até duvidar, muitas vezes, se questionando, por exemplo, será que é para mim? Será que eu vou saber fazer? Será que eu vou saber aplicar da forma correta? Muitas vezes por estar sofrendo, inclusive, com a dificuldade de dizer não, com o fato de ter baixa autoestima, com sentir a insegurança, a ansiedade, a impulsividade fazendo parte da sua vida. E mesmo tendo dúvidas se o que eu vou te ensinar vai funcionar para o teu dia a dia, vai ser algo aplicável. Bom, como eu te mostrei na aula 1, se você tiver o acompanhamento do especialista certo e que conhece os vilões que te impedem de assumir o controle da sua vida, você elimina esses obstáculos e alcança mais resultado e muito mais rápido. Eu te mostrei, inclusive, a história da Marina e da Rosa. A Marina não sabia dizer não às outras pessoas e, por isso, ela enfrentava dois tipos de problema na vida dela. O primeiro era do lado pessoal. Ela estava sempre muito estagnada, com 30 quilos acima do peso, procrastinando seus estudos e sua vida profissional, sempre se deixando de lado. Já na relação com outras pessoas, ela não conseguia ter relacionamentos saudáveis, porque não conseguia equilibrar o dar e receber. Estava sempre se doando demais e não conseguia mudar isso por não ter sequer consciência de onde estavam os seus problemas. Agora, uma vez que ela passou a ter clareza que existiam técnicas para resolver essas questões e assumir o controle da própria vida, ela conseguiu começar a emagrecer, sair de um relacionamento que ia mal e focar muito mais na sua carreira e nos seus estudos. Inclusive, ela teve uma melhora significativa da qualidade de vida, na autoestima e no equilíbrio emocional. E já a Rosa? Bom, a Rosa venceu as inseguranças e conseguiu dar uma guinada na vida profissional, se sentindo muito mais confiante e segura para investir no que ela de fato tinha habilidade e que estava ali, debaixo dos seus olhos, mas que o medo e as inseguranças a impediam de perceber. Uma vez que ela conseguiu assumir o controle da vida, ela conseguiu apostar no seu sonho profissional e se sentir muito mais realizada e muito mais feliz. E antes de começar essa aula de hoje, eu quero te dizer que se você não assistiu a aula 1, é muito importante que você primeiro assista a aula 1 da Maratona Você no Controle. Então, se você não assistiu, para aqui, porque nela eu te mostrei quais são os 7 vilões que te impedem de assumir o controle da sua vida. É muito importante que você assista em sequência. Então, antes que eu possa te mostrar o jeito certo para você assumir o controle, é preciso que primeiro você se certifique de não cometer nenhum dos 7 erros que eu te expliquei detalhadamente na aula 1, em formato desses vilões, que são erros que a gente traz para a nossa vida sem perceber. Eu tenho certeza que se você assistir, você vai se surpreender ao perceber que pode estar cometendo um desses erros ou mais e atrapalhando, inclusive, que você conquiste o domínio emocional e assuma o controle da situação. Então, para assistir a aula 1, basta você clicar no link aqui embaixo. Aqui embaixo desse vídeo, você tem o link da aula 1, é só voltar e assistir. Depois você vem aqui para a nossa aula 2. Primeiro, vamos assistir em sequência as aulas, tá bom? Combinado? A aula 1 foi liberada, inclusive, na segunda-feira. A aula 2 está sendo liberada na quarta-feira e a terceira aula na sexta-feira. E tá tudo bem se você não conseguir assistir no dia que a gente libera, mas é muito importante que você assista as aulas em sequência, porque elas foram feitas assim para que você consiga entender todo o processo. Eu queria, inclusive, aproveitar para parabenizar quem já assistiu a aula 1. Quem já assistiu a aula 1, inclusive deixou seu comentário na nossa comunidade no Facebook, eu quero te dizer que eu estou muito feliz pela participação de vocês. Eu gosto muito quando eu vejo pessoas comprometidas e determinadas em assumir o controle da própria vida. Com isso, a gente vai conseguir se sentir muito mais feliz, muito mais leve, muito mais realizada, porque está conseguindo construir uma nova versão, a nova versão que está se iniciando a partir dessa jornada. Aqui nessa aula de hoje, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender quais são os 3 pilares que qualquer pessoa que domine e pratique possa assumir o controle da própria vida. E primeiro eu quero aqui começar trazendo uma imagem para você. Olha para essa imagem que eu estou colocando aqui na tela. Essa imagem é de uma base que nós vamos chamar de você, com 3 pilares que são
pensamento, sentimento e comportamento, e que se sustentam a estrutura do equilíbrio emocional. Se a base que é você estiver sólida, ou seja, fortalecida, os 3 pilares ficam seguros e você alcança o equilíbrio emocional. E com isso, resultados positivos em diferentes áreas da sua vida. Agora, se essa base estiver enfraquecida e os pilares ficarem ali se sentindo ameaçados, você vai ter aí o desequilíbrio, o descontrole emocional. Isso se reflete nos resultados na sua vida, que muitas vezes não acontecem ou acontecem de forma negativa. O equilíbrio emocional ele é alcançado quando você consegue compreender o pensamento, sentimento e comportamento envolvidos nas suas escolhas e nas suas ações. E a partir dessa estrutura, nós temos a forma como você se relaciona, inclusive, com as outras pessoas, com as escolhas que você faz, nos relacionamentos, por exemplo, amorosos, profissionais, familiares, e nas escolhas como, por exemplo, a sua carreira, a forma como você lida com o dinheiro, como você lida com a comida, com os estudos, com os demais objetivos de vida. Por isso é muito importante que os 3 pilares sejam trabalhados em conjunto, pois os 3 sustentam o seu equilíbrio emocional. Agora a gente vai ver por onde começar a trabalhar esses 3 pilares. Bom, muitas vezes você pode se sentir confusa, desanimada, ansiosa, com baixa autoestima e tudo isso te deixar com a sensação de que você não tem uma direção. Muitas vezes, inclusive, você até entende que não está tudo bem com você, mas não sabe exatamente o que fazer para resolver o problema e nem por onde começar. E até mais que isso, como conseguir assumir o controle da própria vida, uma vez que você está com todos esses problemas por trás? Como que eu vou conseguir ter autoestima? Como que eu vou conseguir ter equilíbrio emocional? Como que eu vou conseguir ter paz interior? Bom, para tornar esse processo mais fácil, eu criei a técnica dos 3 pilares, que te coloca no controle da sua vida. O que é essa técnica exatamente? É o ciclo que você aprende a dominar os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. E com isso você pode ter muito mais autocontrole, uma autoestima fortalecida e melhorar os seus relacionamentos, passando a ter de fato o controle da sua vida. A técnica dos 3 pilares consiste em 3 partes que precisam ser trabalhadas de forma conjunta, que é o pensamento, o sentimento e o comportamento. E que quando usada para exterminar os vilões, por exemplo, te devolve o controle da sua vida. Então vamos lá. Primeiro você assistiu na aula 1, né? Você conheceu durante a aula 1 quais eram os 7 vilões. Os 7 vilões que te paralisam. Agora eu vou te mostrar como utilizar a técnica dos 3 pilares, que é a técnica do pensamento, sentimento e comportamento, nesses vilões. E como que a gente vai usar para exterminar esses vilões da sua vida. Primeiro, bora recapitular. Quais são os 7 vilões em sequência, como eu te falei na aula 1. O primeiro é a ignorância, que inclusive te faz nem saber que existiam esses 3 pilares. O segundo, a vitimização. O terceiro, a passividade. O quarto, a dependência emocional. O quinto, a obesidade mental. O sexto, querer fazer tudo sozinha, resolver tudo sozinha. E o sétimo, a desistência. Agora vamos a cada um deles usando o entendimento da técnica dos 3 pilares. Primeiro vilão é a ignorância. Ignorância ou ponto cego. Qual que é o pensamento que surge nesse vilão? Vamos identificar. Eu não preciso que me digam o que fazer. Eu não preciso de ajuda. Ou seja, nem reconhece que precisa de ajuda e que tem um problema. Qual é o sentimento desse vilão? De autossuficiência. Ou seja, eu não preciso dos outros, mas ao mesmo tempo essa autossuficiência é misturada com confusão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que sente que não precisa dos outros para resolver, também se sente confusa e sem direção. E aí qual que é o comportamento? Um comportamento de esquiva das situações. As pessoas que tentam ajudar e apresentar os seus pontos cegos, a tendência é você se esquivar. O vilão da ignorância não consegue reconhecer onde está o problema. E quando alguém tenta lhe mostrar, ele busca se esquivar para não sentir o desconforto, que é justamente de não saber ao certo aonde está o problema. Se sentir ignorante nessa situação. A técnica faz com que a gente consiga investigar o vilão e entender o que precisa fazer para ajustar de forma contrária a ele, agir de forma contrária a ele. No caso da ignorância, por exemplo, existe um obstáculo muito grande, que é por ter esse ponto cego e não conseguir enxergar o problema. Para retirar esse ponto cego, você vai precisar de quê? De autoconhecimento, combinado com um treino que tenha um acompanhamento de um especialista na mente humana. E antes disso, eu te diria o seguinte: é muito importante você quebrar uma barreira, porque a maior dificuldade que tem o vilão da ignorância é a resistência de olhar para dentro
e parar de se esquivar do que ele nem sabe o que é, por medo do desconhecido. Quando você utiliza a técnica dos 3 pilares, você entende o cenário atual e consegue entender que realizando o oposto é possível você ter o resultado desejado. Vamos entender agora no vilão 2, na vitimização, como aplicar essa técnica. Bom, aplicando a técnica dos 3 pilares. Primeiro, pensamento. Qual que é o pensamento desse vilão? Eu não consigo. É muito difícil para mim. Qual que é o sentimento? Me sinto incapaz, me sinto triste, frustrada. Eu esperava mais de mim. Eu não consigo. É como se tivessem bolas de ferro acorrentadas aos meus pés. Note aqui que você reconhece os sentimentos envolvidos na vitimização. E qual que é o comportamento? Comportamento de bloqueio. Nem tenta porque não acha que vale a pena ou que é fraca demais para conseguir sustentar as suas próprias decisões. E o que a gente quer é justamente o oposto, é a capacidade de ter o controle da própria vida, de liderar os próprios objetivos, onde a gente consegue ter força, coragem e escolher lutar pelas nossas escolhas. Então, ao invés de dizer eu não consigo, é se perguntar o que eu preciso fazer para passar a conseguir? Ao invés de dizer eu sou incapaz, como desenvolver a capacidade? Ao invés de bloqueio, abertura para se desenvolver, sendo responsável pelas próprias conquistas e não esperando pelas outras pessoas. O oposto da vitimização é a autorresponsabilidade. Ao invés de fugir ou de se diminuir diante do problema, precisa se colocar no comando da situação, puxando para si a capacidade de resolver o que está acontecendo. E no terceiro vilão? No terceiro vilão a gente tem a passividade. Então vamos aplicar a técnica aqui no terceiro vilão. Primeiro é o pensamento. Vamos identificar qual que é o pensamento. Melhor não falar nada. Eu acho que não adianta. Eu acho que eu tenho que me conformar. O outro talvez não entenderia. Qual que é o sentimento? De impotência. Eu não sei como falar e o que falar e se adianta. Qual que é o comportamento? Silêncio, fuga, procurando muitas vezes entretenimento, se distraindo com séries e outras coisas. E o que a gente mais quer é justamente o oposto disso, não é fuga, é expressão. Então, ao invés de pensar que não adianta falar, pensar sim, eu preciso me colocar. O outro não vai adivinhar o que eu quero, nem respeitar as minhas necessidades se eu não disser quais são. Mesmo que pareça óbvio, o óbvio precisa ser dito. Ao invés de alimentar o sentimento de impotência, começa a treinar a comunicação. E fica comigo que mais pra frente eu vou te falar como conseguir isso. Ao invés de ter um comportamento de fuga, de silêncio, começar a desenvolver a assertividade, alimentar a segurança para conseguir encarar o que só você vai poder resolver por você mesma, só você vai poder fazer por si mesma. E o quarto vilão, aplicando esse entendimento ao quarto vilão, que é a dependência emocional, qual que é o pensamento que surge? Eu não consigo ser feliz sozinha. Eu preciso dessa pessoa para ficar bem. Para ser feliz, eu preciso agradar a outra pessoa, para que ela não vá embora. E qual que é o sentimento por trás disso? Solidão, carência, insuficiência, medo do abandono. Qual que é o comportamento? A busca pelo outro a qualquer preço. Faz tudo para agradar e não consegue dizer não. E o que a gente quer é justamente controlar as próprias emoções e ter relações saudáveis, felizes, e não relações de dependência. Então, ao invés de dizer ou pensar eu não consigo fazer sozinha, entender em que momento você aprendeu isso e virar essa chave. Na aula 3 eu vou te mostrar exatamente como isso é possível. Ao invés de carência, que é muito comum nesse vilão, e esse sentimento de insuficiência, é ter amor próprio e se sentir bem na própria companhia. Ao invés de ficar sempre tentando agradar, passar a ter relações muito mais felizes e com reciprocidade, aprendendo inclusive a valorizar quem te valoriza. Vamos ver um exemplo dessa situação do saber valorizar quem valoriza a gente? Dá uma olhadinha só. Já no Mind Impact, você conhece diversas pessoas muito bacanas e o mais interessante são os recursos, né, que são dados para você se autoconhecer. Vários dos recursos que eu aprendi ali me capacitaram a estar em primeira pessoa, eu me envolver mais, eu me entregar mais, a me expor mais, porque essa era uma outra dificuldade que eu tinha, né? Às vezes a gente comete algumas indiscrições, né, na vida. E e eu ficava remoendo muito esses momentos na minha cabeça, né? Hoje em dia não, eu cometo algum erro, eu sou mais, não é, flexível ao erro. Eu aceito melhor o erro. E hoje em dia eu vejo com potencial mesmo de aprendizado. Então eu vejo ali meu erro, eu consigo tirar uma graça com aquilo, eu consigo não me levar tão a sério. E isso me deu mais possibilidade de ação.
né? Quando você se expõe mais, você se coloca em situações diferentes, você tem mais possibilidades, tem mais oportunidades. Interessante quando a gente consegue estabelecer relações de reciprocidade, né? Então vamos entender agora o quinto vilão. O quinto vilão é a obesidade mental. Qual que é o pensamento que surge? Quanto mais conteúdo eu consumir, mais preparado eu vou estar. Qual que é o tipo de sentimento que acompanha esse vilão? Nunca sei o suficiente, não me sinto pronta para dar os passos mais à frente, eu sinto que eu preciso de mais conteúdo. A pessoa sente culpa quando não consegue consumir todo o conteúdo que se prontificou em consumir. Qual que é o comportamento? Está sempre pedindo uma dica de livro, procurando uma técnica na internet e segue mais de 500 pessoas no Instagram a fim de pegar todas as dicas do momento. Ela só não consegue aplicar e acaba repetindo o ciclo. Qual que é esse ciclo? Eu tenho que saber mais, não me sinto pronta, pede dicas de livro, pede ajuda, procura pessoas novas para seguir e vai repetindo esse ciclo. É um ciclo sem fim e que pode levar à exaustão mental. E que, na verdade, o que queremos é resultado e não esse excesso de informação. E isso só é possível com um processo direcionado, sem ficar consumindo um monte de conteúdo por aí. Então, ao invés de consumir muito conteúdo, é saber selecionar o conteúdo certo. Ao invés de não se sentir pronta, traçar uma rota para se sentir pronta. E eu vou te falar mais sobre isso, sobre a rota, na terceira aula. Agora dá uma olhadinha em quem já conseguiu direção e ter mais resultado na vida. Fazer o curso Mind Impact 2, Gerenciando as Emoções, tem sido para mim assim uma coisa assim totalmente diferente na minha vida, um divisor de águas, porque eu já fiz 6 módulos e até onde eu estudei junto com a Mayara, eu pude conhecer melhor as pessoas, me conhecer melhor. E eu acredito que eu me conhecendo melhor, eu consigo trabalhar toda a minha equipe, gerenciar melhor a minha equipe e ter um entendimento melhor do comportamento do nosso próximo, do nosso liderado, do nosso colaborador. Então eu indico o curso Mind Impact para aqueles que são gestores, aquelas pessoas que são líderes e até aquelas pessoas que querem se conhecer melhor, que elas façam esse curso, porque a gente consegue fazer uma introspecção, a gente consegue se enxergar de dentro para fora. Eu acho que é isso que acontece. E fora toda essa análise que o curso nos traz, você aprende a ter mais autoconfiança, a aumentar a sua autoestima. Então você aprende a diferença dos valores e o que é melhor, você aprende a trabalhar a sua mente quando um gatilho negativo vem, por exemplo. Então o curso é tão completo que além nós nos conhecermos o outro, a gente consegue fazer uma programação mental, isso tudo ensinado pela Mayara durante todo o curso. Então esse eu indico e nesse eu confio. Agora vamos aplicar a técnica dos 3 pilares no 6º vilão, que é o de buscar fazer tudo sozinha. Qual que é o tipo de pensamento que surge? Não preciso de ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Qual que é o tipo de sentimento? Desprezo. Como acha que não precisa, então nem considera, ignora possibilidades e oportunidades. Qual que é o comportamento? Até procura alguns vídeos, mas não consegue aplicar e se frustra. E segue colecionando uma vida de resultados mais ou menos. O que a gente quer? É o oposto disso. A gente quer acelerar resultado, a gente quer colher bons frutos, mas ficar buscando técnicas por aí e tentando aplicar tudo sozinha fica muito mais complicado. Então, ao invés de tentar fazer dessa forma, é procurar quem possa te ajudar. Ao invés de ficar caçando vídeos que não te trazem uma mudança real, é consumir o conteúdo certo que te prepara para dominar as suas emoções e assumir o controle da sua vida. Então, é importante a gente ter essa clareza. E agora conhecer o 7º vilão e aplicar os 3 pilares nele. O 7º vilão é o vilão da desistência. Qual que é o pensamento que surge? Outra hora eu faço. Eu acho que eu não sou capaz de fazer agora, acho que esse não é meu momento. Qual que é o tipo de sentimento? Eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu sou boa o suficiente, essa sensação de insuficiência. E qual que é o tipo de comportamento? Interrompe, começa outra coisa, desiste, começa outra coisa, desiste. Tem muita dificuldade em levar até o final as suas escolhas. E o que a gente quer é o oposto disso, é o que? É conseguir se manter focada em direção aos nossos objetivos. Então, ao invés de deixar para uma outra hora, a gente tem que pensar em começar agora,
para se orgulhar muito de si mesma e daqui a um ano poder olhar para trás e falar: que bom que eu apostei em mim. Ao invés de ficar sentindo que não merece, que não consegue, que não é capaz, é focar no que você deseja. Como essa aluna, por exemplo, que começou a desenvolver o foco e deu um rumo na sua carreira. Dá só uma olhada. Olá, pessoal. Eu sou Joana e eu quero falar hoje para vocês o que o Mind Impact foi na minha vida. Eu estou finalizando agora o processo, né, o curso. Eu não chamo curso porque para mim é um processo de autodesenvolvimento. E o Mind Impact foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu sempre fui muito insegura, né? Me achava incapaz, mesmo tendo evidências de que não. Gerenciando uma empresa que tinha mais de 300 funcionários, com muitas responsabilidades e sempre me achando incapaz. E em um dado momento, aquilo lá não fazia mais sentido para mim, não me fazia mais feliz e eu decidi fazer uma transição de carreira. Onde agora eu estou numa profissão pouco conhecida, que é a gestão de tráfego, mas esse sentimento de incapacidade sempre me acompanhou. E o que acontece? Com a entrada do Mind Impact, esse processo me deu ferramentas para me conhecer. E o Mind Impact me mostrou que o mais importante é decidir. Só que decidir por decidir, sem você fazer análise, sem você pesar prós e contras, pode te colocar em enrascadas. Eu adquiri o Mind Impact e ele me deu ferramentas para que eu atinja os meus objetivos e eu estou evoluindo muito já nesse processo de transição de carreira. Estou no caminho certo e isso dá para sentir graças a essas ferramentas que o Mind Impact me deu, onde eu consigo analisar, onde eu consigo fazer planos, onde eu consigo principalmente me conhecer. E quando a gente se conhece, tudo fica mais fácil, porque o caminho não se torna tão pesado. Porque você tem a certeza de que é aquilo que você quer, do que você precisa fazer, e a decisão se torna muito mais fácil. E isso eu consegui graças às ferramentas que o Mind Impact me deu. Percebe que dessa forma você entende os vilões e com isso fica sabendo exatamente como eles agem, como é o seu funcionamento, como que é o funcionamento de cada um deles? Esse é o início da solução, é entender o problema. Mas calma que essa é só a ponta do iceberg. Se você observar esses vilões, vai saber que todas as formas de sair dessa situação estão dentro de você. O que precisa é de um guia que extraia toda essa sua capacidade de assumir o controle da sua vida. Por isso, quando eu ensino, eu quero que seja fácil, de fácil aplicação, que seja simples, para você conseguir aplicar no seu dia a dia e fazer a mudança de vida de fato acontecer. Eu sei que quando a gente tenta sozinha não é fácil. Acaba, inclusive, adiando os próprios sonhos por encontrar as complicações no meio do caminho. Muitas vezes até se vitimiza sem perceber, não consegue se posicionar, não consegue dizer o que quer, fica dependendo de outras pessoas, procurando milhares de livros, milhares de conteúdos, sem um passo a passo definido e fica envolto a tanta informação que não consegue agir. Essas dificuldades, esses vilões, quando alimentados, não te fazem realmente sair do lugar. E é por isso que eu estou aqui com você para a gente viver essa jornada juntas. E agora você deu mais um passo extremamente importante para dominar as suas emoções e assumir o controle da sua vida. Que pode, inclusive, entender qual que é o problema e ficar pronta para o próximo nível. Que é exatamente isso que eu vou te ensinar na aula 3, com direito a um passo a passo. Agora que você compreendeu como utilizar os 3 pilares nos vilões, você fica preparada para ir para esse próximo nível. Porque tem bastante conteúdo por aí. Você viu quanta coisa a gente consegue extrair de uma técnica? E isso tudo que eu te mostrei é só o começo do começo. Tem muito mais que eu posso te mostrar. Mas o tempo da nossa maratona ele é muito limitado. Então eu não vou conseguir te passar tudo de uma vez. E você pode até se perguntar, mas Mayara, é muita coisa. Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Será que eu tenho que fazer tudo isso ao mesmo tempo? Eu quero te dizer que não. Lembra que eu te falei que esse é só o começo, que existem várias técnicas? A gente tem que ter várias ferramentas como cartas na manga para utilizar na hora que a gente precisa.
E tem outra coisa muito importante que eu preciso te falar. Para ter sucesso no domínio das emoções, você precisa, inclusive, de conteúdo comprovado cientificamente. Não adianta ficar pegando técnica na internet ou ficar pedindo conselho de quem não tem conhecimento e muito menos resultado, e você segue se anestesiando e fingindo que está tudo bem. Você só vai conseguir colocar a poeira para debaixo do tapete e não resolver. O que eu estou compartilhando com você, todo esse conteúdo, é porque eu sei que existe muita informação por aí, mas muitas informações incompletas e que muitas vezes prejudicam muito mais do que ajudam. A maioria das informações, inclusive, são muito rasas e sem fundamento nenhum e não resolvem nada. O que eu estou querendo compartilhar com você é conteúdo profundo que vai compreender a raiz do problema. E é o que de fato você vai aprender desde o início dessa maratona. Desde quando a maratona começou. Tem muita gente, inclusive, me mandando direct no Instagram, me mandando e-mail, chamando no grupo do WhatsApp, perguntando como podem se tornar minhas alunas. E se eu possuo algum método? Eu quero te dizer que a resposta é sim. Eu tenho um método que justamente é esse caminho, esse GPS, para que as pessoas possam percorrer com o meu acompanhamento, para poder dominar as suas emoções e assumir o controle da própria vida de uma forma muito mais eficiente, duradoura e mudando para melhor o rumo da sua história. Esse método é o meu programa Mind Impact, no qual você terá meu acompanhamento conforme as suas características e suas necessidades. Eu vou acompanhar a sua evolução de perto, de onde você estiver, 100% online. Nesse método que eu criei e coloquei tudo o que você precisa para dominar as suas emoções e assumir o controle da sua vida, de uma forma eficiente, sólida e duradoura. E sim, nos próximos dias eu vou abrir essa oportunidade para você se inscrever no meu programa e se tornar minha aluna. Será um grupo exclusivo e poderoso onde juntas nós vamos evoluir na prática de uma vida muito melhor, com mais equilíbrio entre razão e emoção, onde as decisões ficam mais fáceis e mais assertivas na hora que você as toma, para você não ficar aí abrindo mão muitas vezes da própria vida e se deixando em último lugar com medo de dizer não, ou mesmo colecionando frases de efeito que não vão te evoluir e te levar para lugar nenhum. Mas por enquanto o que eu quero é que você aproveite as aulas que você está assistindo. Mais para frente eu vou te falar de como que funciona essa oportunidade para você se tornar minha aluna. O que eu quero te falar agora é que se você sentiu que a aula foi importante para você, se você sentiu que começou a abrir teus olhos, que existem técnicas, inclusive, eficientes para você entender melhor o seu funcionamento, deixa sua mensagem na nossa comunidade no Facebook que eu quero ler e saber se eu te ajudei de alguma forma. E eu quero saber também se você quer se tornar minha aluna. Então me diga o que você está pensando lá na nossa comunidade para a gente poder ter essa troca que eu vou te responder pessoalmente. O link, inclusive, da nossa comunidade está logo aqui no topo da nossa página da Maratona, ok? Então você clica no link e você pede para fazer parte da nossa comunidade, que lá é onde está a interação, tanto com outros alunos, quanto a oportunidade de você fazer perguntas diretamente para mim. E se prepara, porque na próxima aula eu vou te dar o passo a passo definitivo para você dominar as suas emoções e assumir o controle da sua vida. O melhor a gente sempre deixa para o final. Mas eu quero te dizer desde já que eu estou muito feliz pela sua decisão de assumir o controle da sua vida e ter a vida que você merece. Então você não pode perder a aula 3, hein? Agora eu quero te lembrar de deixar o comentário na nossa comunidade dizendo como foi essa aula, que tipo de aprendizado ela gerou para você. Tá bom? Combinado? Eu te vejo então na próxima aula e fica agora com mais um depoimento de quem já assumiu o controle da própria vida. Até mais. O Mind Impact mudou minha vida. Ou pelo menos me colocou nos trilhos de novo. Eu passei por uma fase terrível em 2017, relações pessoais minhas, e aquilo virou uma bola de neve. Em 2019 eu decidi voltar para o Brasil. Morava em Londres por 11 anos e decidi largar tudo e voltar para o Brasil. E eu estava muito perdido. Literalmente eu não tinha objetivos, eu não tinha planos, eu acordava cada dia pensando como que eu vou gastar meu dia hoje. Até que eu conheci Mayara Cansação, e essa pessoa mudou minha vida. Durante o curso eu fui aprendendo e entendendo como lidar com os meus sentimentos, com o meu subconsciente. Para mim, acho que a parte mais importante do curso foi quando tivemos a hipnose. E eu fui para dentro do meu subconsciente e descobri o porquê. Por que eu não conseguia levar as coisas da minha vida à frente, por que eu estava parado naquele momento, por que eu não conseguia melhorar. E durante o curso, no final do curso, tínhamos que colocar objetivos.
Então, como eu disse, eu voltei para o Brasil e durante um ano eu não fiz praticamente nada. Um ano não, foram 8, 9 meses. Eu não fiz praticamente nada, era comer, beber e festa. Então, óbvio, o que acontece com a pessoa que não faz isso? Ela engorda. E eu tinha engordado coisa de 13 quilos nesse tempo no Brasil. Eu me sentia horrível por causa disso. Eu me sentia mal comigo mesmo. Todo dia eu prometia que eu ia fazer exercício, que eu ia fazer regime, isso e outro. Mas eu não me comprometia. E o Mind Impact, no final do curso, nós tínhamos que fazer objetivos, colocar objetivos para os próximos 3 meses. E meu objetivo era voltar ao meu peso. E eu consegui, eu atingi, não em 3 meses, atingi em 2 meses o que eu queria. Mas a maior decisão que o Mind Impact me ajudou a tomar foi a de voltar para Londres e seguir a minha vida aqui, porque não tinha, por tudo que eu passei, as dificuldades que eu passei em 2017 e 2018 não eram desculpas para eu largar tudo e voltar para o Brasil. Eu simplesmente corri dos meus problemas em vez de enfrentá-los. Então, se você me perguntar se vale a pena fazer o Mind Impact, sim, vale. É o maior investimento que você pode fazer em você mesmo. E é isso que você vai aprender lá, investir em você mesmo, acreditar em você mesmo. E eu espero que você faça a escolha certa.